nem só como pais, mas como seres humanos, mas agora focando aí como pais, né, como familiares, como a gente pode abdicar esse uso da punição, da invalidação, né, ou da agressividade e da violência? Como a gente consegue fazer isso para a gente poder construir valores, para a gente poder desenvolver habilidades dos nossos filhos? O que que vocês, obviamente, tem muita coisa, mas resumidamente, assim, como que vocês colocariam essa diretriz importante de a gente abdicar dessa atitude mais violenta, mais agressiva, mais invalidante, vamos dizer assim. Bom, tem um autor que eu gosto muito, que é o Seligman, que ele fala assim, o quanto a coerção ela envenena as relações. Eu acho que isso assim resume o quanto fazer uso de punição ou métodos coercitivos em qualquer relação, seja ela parental ou então amorosa ou mesmo social, de trabalho, de amizade, ele não é o melhor método para que aquela relação cresça e ela tire o melhor de cada nós, sabe, nos faça crescer. Então, essa é uma discussão que eu gosto muito de trazer para os casos que eu atendo, que é como você pode utilizar de outros métodos para que você chegue naquele seu objetivo. Porque todo mundo aqui sabe o quanto a punição ela vai trazer sim um resultado imediato, mas também a que custo? E é um custo emocional. E como cada pessoa é única, não tem como a gente medir assim com um grau de exatidão o quanto aquilo vai prejudicar ou afetar o outro de uma maneira muito profunda, né. Então, por que não utilizar um outro método? Eu sei que nós enquanto seres humanos a gente erra, então pode ser sim que a gente seja punitivo de alguma maneira, então não tem como evitar isso, mas eu acredito mais numa prática, assim, de uma vivência no qual a gente valorize muito mais o apoio, o respeito, e utilização de reforço, né, positivo, que é o que a gente fala aqui muito em termos de análise do comportamento, Uhum. para a construção de uma relação mais saudável. Perfeito, já, perfeito. É, isso que você colocou do Seligman, acho que vale muito, né? A gente discute eventualmente os efeitos da punição, enfim. Acho que às vezes ela nem traz um resultado mesmo, porque pode acabar só impedindo que continue acontecendo algo que você não está gostando ali, quando está aplicando a punição, mas está produzindo resultado de fato, é uma coisa que vai se manter, né? A E manutenção. e os efeitos colaterais disso, ansiedade, enfim, né, envenenamento das relações, acho que é um grande ponto aí. Eventualmente, quando a gente está numa condição mais difícil, a nossa natureza quase que nos faz reagir àquilo, né? Pensando ali num pai, numa mãe que está lidando com um filho que está numa situação de maior crise, instintivamente a gente quer se livrar disso, né? E aí é muito mais difícil você pensar como fazer com que essa crise deixe de acontecer, né? Eventualmente, a criança ou adolescente pode estar numa situação de sofrimento ali. Como que eu vou ajudar? O que está acontecendo? O que ele precisa fazer ou receber para não estar nesse sofrimento e não acontecer essa crise? Então, assim, é uma situação mega complexa, né? A gente, na nossa vida, não está livre de punição, né? Na maioria das vezes a gente se comporta, isso qualquer pessoa, para evitar punições, mas a gente pode tentar caminhar no sentido de conseguir coisas boas também, né? Vamos pegar um exemplo aqui de uma criança mais cansada no final do dia, que está querendo brincar, né? Mas ela ainda não tem consciência, não tem repertório sobre como ela está se sentindo, né? E aí, a partir disso, não consegue verbalizar tão claramente que ela está querendo uma brincadeirinha ali de uma meia hora antes de descansar. E aí ela começa a provocar o pai ou a mãe, né? O que pode acontecer, que a gente ouve muitas vezes, né, de relatos assim dos pais do tipo, meu, dá determinado horário, ele começa a me encher o saco, ele começa a pentelhar, quer puxar briga, e não é nada daquilo, né? E aí, assim, muitas vezes os pais que também estão cansados, né, do dia inteiro, né, que talvez não conseguiram se atentar à própria saúde mental ali, ao que te faz ficar bem para lidar com aquele ser que está em desenvolvimento, aí fala, meu, sai daqui, vai pra lá, briga, dá uma bronca.
E assim, a gente consegue entrar, né, na intervenção agindo nesses pequenos gaps que a gente consegue enxergar aí, né? Primeiro ajudando os pais a entenderem como é que eles estão, a entender o que está acontecendo com essas crianças. E ainda que não seja possível brincar, sei lá, ou numa outra circunstância seja necessário uma negativa, tá tudo bem dizer um não, Sim. né? Eu lembro muito de um vídeo que eu vi da Jane Nelson, ela falando aquela frase assim, do tipo, eu te amo, mas não, né? Porque com isso você ainda está preservando ali a sua relação e implementando aquilo que precisa ser feito, né? Acho que é um equilíbrio difícil, né? A gente viver sem aplicar punições, né? Porque muitas vezes o que não é punitivo para mim pode ser punitivo para o outro. A gente nem combinou de falar junto. Mas é possível, assim. É complexo, mas é possível. E é uma questão também muito cultural, então não tem como a gente mudar a cultura de um dia para a noite. Então é um treino, assim, é um treino ativo. Vai gastar um pouco de energia, assim, no começo. É um investimento, É um né? investimento, mas depois, a longo prazo, como qualquer outra habilidade, fica mais natural e menos mecânica, assim.